Olá, olá, gente fina. Você que está chegando agora no canal Hidreto, eu sou o professor João Batista, seu professor de Química. Você que já é inscrito no canal, deixa aí seu like, comenta. E você que está chegando agora, além de você deixar seu like e comentar, também é importante que você se inscreva no canal, porque assim você vai ajudar o professor João Batista a divulgar seu conteúdo para muito mais pessoas. No mais, um forte abraço e vamos dar sequência na nossa aula de hoje, que já está fenomenal. Na aula 1, a gente viu o que era soluções e como a gente fazia para preparar uma solução. Na aula 2, a gente vai conhecer uma concentração muito importante, muito utilizada no nosso dia a dia, que é a concentração em massa. Então fica aí com a aula e você vai até o final, vai entender bem direitinho tanto como determinar como as suas aplicações. A concentração em massa, como o nome já induz, você vai estar considerando a massa do soluto pelo volume total da solução. Então a gente viu lá na aula anterior que para existir uma solução a gente tem que ter pelo menos duas substâncias, o soluto e o solvente. A concentração em massa também é conhecido como concentração comum. E essa concentração nada mais é do que a divisão da massa do soluto pelo volume total da solução. Aí você vai ter a quantidade de soluto em determinado volume desta solução. A gente pode simplificar aquela nossa expressãozinha anterior por uma pequena formulazinha. Isso aqui, gente, não é interessante, nem é importante você estar memorizando fórmula, porque a concentração comum é uma coisa tão simples, é só você lembrar, concentração em massa, ou concentração comum é a razão, a divisão da massa pelo volume. Então a concentração aqui, ó, a gente está vendo que a divisão da massa pelo volume, a gente vai ter a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Ou ainda de maneira mais simplificada, o C aqui de concentração comum, né, ou seja, de concentração comum, é a razão, ou seja, a divisão da massa pelo volume desta solução. Geralmente você vai ver as questões trabalhando a concentração em massa ou concentração comum em gramas por litro. Então, geralmente uma grande gama de questões vai ser assim. Mas essa concentração, como expressar a massa pelo volume, a gente pode ter outras unidades possíveis, como por exemplo, grama por ml, grama por metro cúbico, miligrama por litro, quilograma por ml e etc. Então, vai ter N possibilidades. O importante é que sempre eu vou considerar a massa do soluto dividido pelo volume total desta solução. Onde é que a gente consegue encontrar a aplicação da concentração em massa? Na composição dos alimentos, se você ver lá o rótulo, vai estar lá a concentração, medicamentos, tá certo? Principalmente os medicamentos líquidos, você vai ver lá também a concentração, materiais de limpeza, higiene. Então, em todos esses casos, você tem a clara aplicação da concentração em massa ou concentração comum. Por que é importante a gente conhecer concentração? Porque justamente, tanto alimento como medicamento, materiais de limpeza, higiene, para cada situação você tem que ter um valor mínimo ou um valor máximo a ser utilizado. Não é interessante nem ser abaixo nem ser acima do ideal, porque pode ocasionar algum tipo de problema. Então é muito importante a gente saber fazer a leitura nesses casos da concentração, para saber qual a quantidade máxima que eu tenho daquele soluto naquele volume específico da solução. Então a gente tem aqui um exemplo de um rótulo de um leite qualquer. Aí no caso você vai ter lá esse quadrozinho que tem a informação nutricional. Aqui você vai considerar a porção de 200 ml, ou seja, seria 1 litro, né? Seria 200 ml, seria um copo de leite dessa marca aqui específica. Dependendo de marca, a gente vai ter uma pequena variação, mas essa variação ela não é muito grande. Então eu queria chamar a atenção para você o seguinte: onde é que a gente conta a concentração? Aqui a gente teria a massa dos solutos, carboidratos, proteínas, gorduras totais, para um volume de 200 ml. Então a gente tem aqui a massa do soluto pelo volume desta solução. Então nesse caso a gente tem a concentração em massa. Qual é a concentração em massa de carboidratos? O que é que a gente sabe o seguinte: a concentração é que a gente quer determinar, a massa que a gente tem aqui, ó, carboidratos seria 9 gramas e o volume seria o que? 200 ml. Então a primeira coisa que você tem que fazer ao resolver uma questão é identificar quais são os valores que você tem, que nesse caso a gente tem a massa e tem o volume, e identificar qual valor a gente quer descobrir, que nesse caso seria a concentração. Geralmente a gente transforma esse volume ml em litro. Isso vai depender muito do estilo de questão. Então se a gente quiser transformar isso aqui 200 ml em litros, o que a gente vai fazer? Pegar 200 e dividir por 1000. Por que por 1000? Porque 1 litro eu tenho 1000 ml. Fazendo isso a gente tem um valor, né, de 0,2
litros. É sempre que você vai fazer isso, essa conversão? Não, você vai olhar a questão. Se lá na questão a concentração tivesse grama por ml, era só você pegar e dividir 9 gramas por 200 ml, você já tinha a concentração direta. Se a questão lá está em grama por litro, a resposta, então você vai ter que fazer essa conversão. Então a gente tem que adequar a cada questão, a cada caso. A concentração é a massa pelo volume, a gente vai ter que substituir, onde tem a massa, a gente vai trocar pelo valor que seria 9, e o volume por 0,2 litros, que foi o valor que a gente encontrou. Quando a gente faz essa divisão aqui, ó, 9 dividido por 0,2, a gente vai obter 45 gramas por litro. Então, nesse leite especificamente, a gente tem 45 gramas de carboidrato a cada litro de leite. Qual a massa de carboidratos presente em 800 ml de leite, cuja concentração é 40 gramas por litro? Então, veja o seguinte, aqui a gente viu como determinar a concentração. Só que existem outros casos que a gente quer saber a massa ou quer saber o volume. Então, a gente vai estudar esses três casos. Nesse caso, a gente vai ter o quê? A gente tem a concentração, que é 40 gramas por litro, que a gente acabou de determinar no slide anterior. A gente tem a massa? Não, porque está perguntando, ó, qual é a massa de carboidratos? É justamente o que eu quero descobrir. E outro valor que eu tenho é o volume, que seria, no caso, 800 ml. Vamos transformar esses 800 ml em litro, fazendo essa divisão por 1000. A gente encontra que o volume é 0,8 litros. Agora é só substituir. A gente tem a concentração, é a massa pelo volume. Lembrando que esse M1, gente, é referente à massa do soluto, tá certo? Tudo que tem referente a 1 é soluto. Substituindo no lugar do C da concentração comum, concentração em massa, a gente vai colocar o valor, que é 40 gramas por litro. A massa, como a gente não tem, permanece. E o volume que a gente tem aqui transformado aqui em litros é 0,8. Como é que a gente faz para resolver? Primeiro, a gente vai cancelar as unidades que são comuns, litro e litro. E vai sobrar o quê? Gramas, que é justamente a unidade de massa. E agora, José, como é que faz para resolver aqui? Uma regra de 3 simples. Aqui vai aparecer um subtendido, porque ele está aqui subtendido. Todo número inteiro também é uma fração. E a gente vai fazer agora a multiplicação, né, do produtos meios pelo produtos extremos, mais conhecido como cruz credo, ou x, né? Vou explicar em x. Então, primeiro a gente vai ter 1 vezes m, depois 45 vezes 0,8. Ficando desse jeito, ó. 1 vezes m igual a 45 vezes 0,8. 45 vezes 0,8 vai dar 36. E 1 vezes m é m. Então, a massa, né, de carboidratos contida em 800 ml de leite é igual a 36 gramas de carboidrato. A terceira possibilidade que pode vir nos seus exercícios pedindo sobre concentração comum é você encontrar o volume. Então, nesse caso é o seguinte, para uma pessoa ingerir 27 gramas de carboidratos, qual o volume de leite ela precisa consumir, sabendo que a concentração do carboidrato no leite é de 45 gramas por litro. Nesse caso, a gente tem a concentração, que é 45 gramas por litro. A gente tem a massa, que é 27 gramas. E a gente quer saber o quê? Qual o volume de leite que eu vou ter um total de 27 gramas de carboidrato? Veja que a gente poderia estar trabalhando aqui lipídios, proteínas, mas a gente está trabalhando aqui especificamente os carboidratos. A partir da fórmula inicial e vai fazer a substituição dos valores. A concentração é 40 gramas por litro, a massa agora é 27 gramas e o volume que a gente não tem permanece o V. Aquele mesmo esquema, você vai cortar as unidades que são igual, o grama vai embora com grama, vai ficar o quê? O litro, justamente o volume, né, é dado em litro. Vamos resolver a regra de 3 simples, aquele 1 aparece aqui embaixo. E a gente vai fazer os produtos meios pelos produtos extremos, né? O cruz credo, ou então multiplicação x, né? Tudo é válido. Vai ficar dessa forma. 45 vezes V, sempre eu lhe aconselho você começar a fazer a multiplicação pelo valor que multiplica a variável, tá certo? Porque aí já fica aqui antes da igualdade, já facilita o nosso cálculo. Então vai ficar 45 vezes V, vezes 1 vezes 27. Então 45 vezes V vai dar 45V, né? E 1 vezes 27, 27. Ficando desse jeito aqui, ó. Por que 45 está para cá? Porque antes da igualdade a gente estava multiplicando. Vai passar para o outro lado da igualdade pelo inverso. No caso seria dividindo. Então quando a gente pega 27 e divide por 45, a gente vai obter 0,6 litros de leite. Então onde é que a gente consegue encontrar 27 gramas de carboidrato, sabendo que o leite tem 40 gramas por litro? Um volume igual a 0,6 litros de leite. Para ficar um valor mais bonitinho, a gente pode transformar esse 0,6 em litros em ml. Para fazer isso, a gente vai multiplicar por 1000, porque 1 litro tem 1000 ml. Então, nesse caso, nosso volume vai ser de 600 ml. Então, em 600 ml, a gente tem 27 gramas de carboidrato, considerando essa concentração
da solução.